Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor William, prontos aí para mais uma aula. Se liga que hoje o assunto é extremamente importante. Vamos lá? Vem comigo. Galera, a parada é o seguinte, a aula de hoje é sobre um assunto de química orgânica muito importante, muito recorrente, que os alunos costumam ter uma certa dificuldade porque normalmente é um assunto que depende de outras coisas da química orgânica, beleza? Então presta bastante atenção aí para você não ter problema, tudo bem? Vamos lá. Galera, o negócio é o seguinte, qual que é o assunto da aula de hoje? Bom, vamos lá. O assunto da aula de hoje é sobre isomeria, ou seja, é um assunto aí que está dentro do conteúdo de química orgânica, um assunto extremamente recorrente aí, uma vez que quando você pensa no panorâmica geral do Enem aí, é um assunto extremamente importante. Química orgânica cai pra caramba no Enem, cai pra caramba nas provas de vestibular, tá? Então, presta bastante atenção, não esquece que ao final da aula a gente vai ter um PDF aqui com com o resumo teórico da aula de hoje e, lógico, uma lista de exercícios para te ajudar para te dar todo esse suporte para que você realmente consiga praticar, exercitar, treinar, porque você só vai conseguir realmente aprender e lembrar esse conteúdo na hora da prova se você estiver praticando, se você estiver revisando constantemente esses conteúdos, beleza? Então vem comigo aqui, vamos lá. Então a primeira coisa que a gente precisa saber é o que é isomeria? Qual que é o conceito? Qual que é a definição? Então vem comigo aqui que eu vou te explicar essa paradinha agora. Então vamos colocar assim, ó, isomeria é um fenômeno que ocorre na química orgânica em que diferentes compostos, peraí, deixa eu só apagar aqui, diferentes compostos apresentam a mesma, olha só o conceito, a mesma fórmula molecular e diferentes estruturas espaciais. É isso mesmo, esse é o conceito de isomeria. É um fenômeno que acontece dentro da química orgânica, onde eu sempre vou ter diferentes moléculas, diferentes compostos, diferentes substâncias que vão apresentar a mesma fórmula molecular. E é muito importante você perceber o seguinte: como que diferentes substâncias podem ter a mesma fórmula molecular? Porque as estruturas espaciais, o arranjo, a maneira como esses átomos se organizam no espaço é completamente o quê? Diferente, beleza? Então, esse é o conceito, essa é a definição do que vem a ser o quê? Isomeria, beleza? Agora, o que é importante a gente pensar? Existem aí três tipos de isomeria. Na verdade, dois, onde o segundo tipo tem dois outros tipos de isomeria dentro dele. Então, eu vou te apresentar quais são esses dois tipos de isomeria, depois a gente vai falar especificamente de cada um deles, de forma separada, de forma muito clara, para você entender, beleza? Então, vamos lá. Vamos colocar assim, ó, tipos de isomeria. Então, a gente tem aqui, ó, a isomeria plana, também pode ser chamada de isomeria constitucional, e nós temos a isomeria espacial, que é chamada de estereoisomeria. Beleza? E aí vale lembrar que dentro da isomeria espacial, ou seja, dentro da estereoisomeria, nós temos dois tipos de isomeria, que é a isomeria geométrica, que todos vocês devem conhecer como cis-trans, e nós temos a isomeria óptica,
Beleza? Então, essa é a ideia. Independente do tipo de isomeria, se é plano ou se é espacial, a condição fundamental, a condição básica para ocorrer qualquer tipo de isomeria é o quê? É eu ter compostos diferentes. Mas, William, como que eu vou saber que os compostos são diferentes? É simples, porque os nomes serão diferentes. Então, o que faz um composto ser diferente é ele ter um nome diferente. O João é diferente do José. Então, o etanol é diferente do metóximetano, mas esses dois compostos apresentam a mesma fórmula molecular. Então, toda vez que eu tenho compostos que apresentam nomes diferentes, mas têm a mesma fórmula molecular, significa dizer que eles são isômeros, significa dizer que vai estar ocorrendo algum tipo de isomeria. Aí pode ser isomeria plana ou pode ser isomeria espacial. E aí, na aula de hoje, a gente vai falar especificamente sobre a isomeria plana, sobre a isomeria constitucional. Quais são os casos de isomeria plana que você precisa saber, beleza? Então fica ligado aí porque você precisa entender tudo da aula de hoje. Então vamos lá, ó. Isomeria plana, também chamada de isomeria constitucional. Beleza? Fica ligado aí, não dá bobeira não. Então vamos lá. Isomeria plana. Vamos colocar assim, ó, de forma bem simples, de forma bem objetiva. Qual que é a condição de ocorrência? O que que uma molécula ou o que que as moléculas precisam apresentar para eu ter condições de saber que é de fato isomeria plana? Primeira coisa, os compostos precisam ser o quê, gente? Diferentes. Como é que eu sei que os compostos são diferentes? Porque eles vão apresentar nomes diferentes, beleza? Segunda coisa, eles precisam apresentar a mesma fórmula molecular. Ah, William, mas até agora está exatamente igual ao que você colocou lá em cima. Realmente, até agora está exatamente igual. Agora, uma vez que eu identifiquei que está ocorrendo isomeria, como que eu vou identificar que a isomeria é plana? Aí aqui que vem o pulo do gato, ó. Tem que apresentar diferentes estruturas plana e espacial. Então, o que faz diferentes moléculas apresentarem isomeria plana ou serem isômeros planos é eles terem o quê? Vou até destacar aqui, ó, diferente estrutura plano, ou seja, a maneira como a gente vai desenhar essa molécula no plano vai ser sempre diferente. Então, toda vez que você se depara com moléculas diferentes, que têm a mesma fórmula molecular, mas a maneira como elas estão desenhadas no plano é diferente, significa dizer que vai estar ocorrendo algum tipo, algum caso de isomeria plana, beleza? Tranquilo. Agora vamos lá. Vamos ver o seguinte. Agora, quais são os casos de isomeria plana? São 5 casos. Vem comigo aí. Primeiro caso, ou primeiro tipo de isomeria plana, nós temos a isomeria de cadeia, a isomeria de função, a isomeria de posição, a metameria, conhecida como isomeria de compensação. E por último, nós temos a tautomeria, também chamada de equilíbrio dinâmico. Então, galera, se liga aí comigo, dinâmico. Então, olhei para as moléculas, para eu ter certeza que está ocorrendo ou que possivelmente vai ocorrer algum caso de isomeria plana, eu tenho que verificar que os compostos são diferentes, apresentam a mesma fórmula molecular e as estruturas planas, a maneira como essas moléculas estão desenhadas no plano tem que ser o quê? Diferente, beleza? Aí, uma vez que você identificou que é um caso de isomeria plana,
quais são, que tipo de isomeria plana que poderá ocorrer. Ou eles serão isômeros de cadeia, ou eles serão isômeros de função, ou eles serão isômeros de posição, ou eles serão isômeros de compensação ou metameria, ou serão tautômeros, que é quando acontece a isomeria chamada de tautomeria ou equilíbrio dinâmico, beleza? Agora, como que você precisa pensar, gente? Presta atenção porque a parada é muito simples. Se você usar exatamente essa linha de raciocínio, presta atenção, você nunca vai errar um exercício envolvendo isomeria plana. Então, presta atenção. Vou destacar aqui, ó. Olha como é que eu vou colocar. Como determinar o tipo de isomeria plana. Como determinar? O que eu preciso pensar? O que eu preciso fazer para determinar o tipo de isomeria plana? Vou colocar aqui, ó. É necessário analisar dois critérios. Quais são esses dois critérios? A primeira coisa que a gente vai olhar é a função orgânica. Vou te mostrar exatamente tudo isso. Calma lá. A função orgânica. Beleza. Depois que eu analisei a função orgânica, eu vou analisar os critérios de cadeia. Então, eu sempre faço essa análise nessa ordem. A primeira coisa que eu analiso entre as moléculas, que supostamente vai ter isomeria, algum tipo de isomeria plana, é a função orgânica. Se a função orgânica for igual, eu vou analisar os critérios de cadeia. Quando eu falo critério de cadeia, são as classificações da cadeia. Aberta ou fechada, normal ramificada, saturada e insaturada, homogênea ou heterogênea, beleza? Então, são sempre esses dois parâmetros, são sempre esses dois critérios que você vai analisar. Aí, aqui está o pulo do gato. Olha só, vou até colocar mais destacado, ó. O critério for diferente, critério que for diferente, determina o tipo de isomeria plana. Gente, olha o tanto que é simples. Então, eu tenho duas moléculas, por exemplo. Eu já verifiquei que são compostos diferentes. Por quê? Porque os nomes são diferentes. Tem a mesma fórmula molecular. O jeito que eles estão desenhados no plano está diferente. Então, é algum caso de isomeria plana. Para eu saber se é de cadeia, de posição, função, metameria ou tautomeria, a primeira coisa que eu olho é a função orgânica. Vou saber se é hidrocarboneto, se é álcool, se é aldeído, se é cetona. Se a função orgânica for diferente, significa dizer que eles vão ser isômeros de função, porque olha que eu escrevi de vermelho, o que determina o tipo de isomeria é aquilo que realmente é diferente. Então, se eu verifiquei que os dois compostos apresentam funções orgânicas diferentes, eles vão ser isômeros de função. Agora, se a função orgânica for igual, aí eu vou para o segundo critério, que são os critérios de cadeia. Aberta, fechada, normal, ramificada, saturada, insaturada, homogênea, heterogênea. Se um desses critérios for diferente, ou seja, se o tipo de cadeia for diferente, significa dizer que eles vão ser isômeros de quê? De cadeia. Agora, se a função orgânica for igual e a cadeia for exatamente a mesma, o que pode estar diferente? A posição de alguma coisa. Logo, eles serão isômeros de quê? De posição. Sacou a ideia? Então, identificar esses três primeiros casos, se é de posição, se é de cadeia ou se é de função, é muito simples. Olha os exemplos, galera. Exemplo 1. Sempre sigam essa linha de raciocínio. Com o tempo, eu tenho certeza que você vai conseguir bater o olho e já vai determinar. Mas até lá, vamos obedecer o processo. Vamos construindo o nosso passo a passo. Olha só. Olha esse primeiro exemplo, essa primeira comparação. O que você faz? Escreve o nome e o PAC e determina a fórmula molecular. Essa é a primeira coisa que você sempre vai fazer, tá? Então, esse cara aqui, ó, 2 carbonos, et. Ligação simples, an. Como tem OH ligado em carbono saturado, é álcool. Álcool, a terminação é
ol. Então, o nome UPAC, o nome oficial dessa molécula é etanol, tudo bem? Qual que é a fórmula molecular do etanol? C2H6O, beleza? Vamos para a molécula do lado. Aqui, ó. Aqui eu tenho uma molécula pertencente à função éter. Então, é muito importante você bater o olho, saber a função para conseguir dar o nome. Então, esse cara aqui vai ser o metoximetano. A fórmula molecular. Aí eu te pergunto, o etanol e o metoximetano são isômeros? Aí você vai se perguntar assim, eles são isômeros? Não sei, vamos ver como. Eu olho, primeira coisa, são compostos diferentes? Sim, por quê? Porque eles apresentam nomes diferentes. Um chama etanol, o outro chama metoximetano, então o nome é diferente. A fórmula molecular, C2H6O. Então eu tenho dois compostos diferentes, porque os nomes são diferentes, com a mesma fórmula molecular. Então eles são isômeros, beleza. Aí será que é isomeria plana? Aí você vai pensar, o desenho dessas moléculas no plano, no quadro, no papel, está igual ou está diferente? Está diferente, então são isômeros planos. Agora, para eu saber se é de cadeia, posição, para eu saber qual que é o caso, qual que é o tipo de isomeria plana, é só seguir aqueles critérios. Primeiro critério que eu olho, aí lembrando que sempre aquilo que você consegue identificar que é diferente entre as moléculas, vai determinar é o nome do tipo de isomeria. Então aqui, ó, o etanol pertence à função álcool. O metoximetano pertence à função éter. Como eles pertencem a funções orgânicas diferentes, como a função orgânica é diferente, eu posso falar que esses caras são isômeros de função, também chamados de isômeros funcionais. Portanto, sempre isômeros de função vão ser moléculas orgânicas que têm a mesma fórmula molecular, nomes diferentes, diferentes estruturas espaciais e pertencem a funções orgânicas diferentes. É exatamente esse raciocínio que você vai usar para conseguir determinar o tipo de isomeria plana. Mas eu vou te dar mais alguns exemplos. Tá? Vou até mudar a página aqui. Ó. Olha só. Exemplo 2. Olha essa molécula. Beleza. Primeira coisa que eu vou fazer. Esse cara aqui é o but1eno. Beleza? Esse é o nome UPAC, esse é o nome oficial. Qual que é a fórmula molecular? C4H8, beleza? A molécula do lado é o ciclobutano. Qual que é a fórmula molecular? C4H8. Opa! Então eles são isômeros. Por que que eles são isômeros? Porque são compostos diferentes. Como é que eu sei que são compostos diferentes? Porque tem o mesmo, porque tem nomes diferentes. A fórmula molecular é igual? É. Então eu tenho compostos diferentes com a mesma fórmula molecular. Então eles são isômeros. É um caso de isomeria plana? É. Por quê? Porque o jeito que essas moléculas estão desenhadas no plano vai ser o quê? Diferente. Aí vamos lá. Então eu já sei que é isomeria plana. Para eu saber o tipo de isomeria plana, o que que eu vou fazer? Vou analisar o primeiro critério, função orgânica. Esse cara aqui é hidrocarboneto. Esse cara aqui também é hidrocarboneto. Logo, a função orgânica é a mesma. Se a função orgânica for a mesma, eu vou analisar o segundo critério, que são os critérios de cadeia. A primeira cadeia é uma cadeia aberta. A segunda cadeia é uma cadeia fechada, ou seja, essas moléculas apresentam cadeias diferentes. Se o tipo de cadeia é diferente, significa dizer que eles são isômeros de cadeia. Então é muito simples, gente. Para ser isômero de cadeia, eles precisam apresentar cadeias diferentes. Normalmente vai ser uma cadeia normal com uma ramificada ou uma aberta com insaturação e uma fechada. Então, toda vez que você verificar que os compostos são diferentes, é a mesma fórmula molecular, o desenho no plano é diferente e o tipo de cadeia é diferente, significa dizer que eles só podem ser isômero de cadeia. É muito fácil. Então, se você analisar sempre, se você usar sempre essa linha de raciocínio, você consegue tranquilamente identificar
o tipo de isomeria plana. Vou te dar mais um exemplo aqui, ó. Exemplo 3. Olha essas duas moléculas que eu acabei de colocar aqui, galera. Vamos lá, primeira coisa, dá o nome. Esse cara aqui é o 1-propanol ou propan-1-ol. É um álcool, não é assim? Esse cara aqui é o 2-propanol ou propan-2-ol. Beleza? A fórmula molecular desses caras, C3H3578O. Aqui, C3H8O. Ou seja, são isômeros. Por quê? Porque são compostos diferentes. Como que eu sei que são compostos diferentes? Porque o nome é diferente. Um chama 1-propanol, o outro chama 2-propanol. Então, são compostos diferentes, têm a mesma fórmula molecular. E o jeito que eles estão desenhados no plano está diferente. Então, é um possível caso de isomeria plana. Para eu saber qual o tipo de isomeria plana, qual que é a primeira coisa que eu olho? Função orgânica. As duas moléculas pertencem à mesma função, que é qual, gente? Álcool. Então, aqui é álcool, aqui é álcool. Então, a função orgânica é a mesma. Se a função orgânica é a mesma, eu vou analisar os critérios de cadeia. As duas cadeias são abertas, saturadas, homogêneas e normais, ou seja, o tipo de cadeia é exatamente o mesmo. Então, aonde que está a diferença? O que está de diferente entre essas duas moléculas? Se você analisar, nessa primeira molécula, o grupo funcional, que é o OH, está no carbono 1. Na segunda molécula, o grupo funcional, que é o OH, está no carbono 2. Então, a única diferença entre essas duas estruturas está na posição do grupo funcional. Lembra que eu te falei que aquilo que for diferente vai determinar o tipo de isomeria? Então, significa dizer que esses caras aqui são isômeros de posição. Beleza? Por quê? Porque mudou a posição do grupo funcional. Então, isômeros de posição são sempre moléculas diferentes, que têm a mesma fórmula molecular, a estrutura plana é diferente, mas vai mudar a posição ou do grupo funcional, por exemplo, o OH, ou da insaturação, que é ligação dupla ou ligação tripla, ou vai mudar a posição de quem? Dos radicais, das ramificações. Então, para serem isômeros de posição, obrigatoriamente a função orgânica tem que ser a mesma, e o tipo de cadeia tem que ser exatamente o mesmo. O que vai mudar é sempre a posição de alguma coisa. Que alguma coisa é essa? Ou grupo funcional, ou insaturação, ou radical. Beleza? Tranquilo? Esses são os 3 primeiros casos de isomeria plana. Vamos para os outros 2 últimos, que são menos recorrentes, mas é muito simples de você identificar. Olha só. Eu vou fazer assim. Então vamos lá, eu quero saber se tem isomeria entre essas moléculas e qual que é o tipo. Primeira coisa, dá o nome e determina a fórmula molecular. Então esse cara aqui, ó, é o metoxipropano. Fórmula molecular C4H10O. Esse composto de baixo é o etoxietano. E a fórmula molecular, eu sei que você consegue fazer de cabeça, porque você já está fera. Então, como você já está fera, você já entendeu tudo, está evidente para você que eles são isômeros planos, sim. Por que eles são isômeros planos? Porque são compostos diferentes, porque os nomes são diferentes, a fórmula molecular é a mesma e o jeito que essas moléculas estão desenhadas no plano está diferente. Então, é um caso de isomeria plana. Agora, para eu saber se é de cadeia, posição, função, metameria ou tautomeria, a primeira coisa que eu olho é a função orgânica. Aqui, a função orgânica, éter. Aqui, a função orgânica é éter. Ou seja, a função orgânica é a mesma. Então, o primeiro critério está igual. Vou para o segundo, que são os critérios de cadeia. Aberta, aberta. Normal, normal. Saturada, saturada. Heterogênea, heterogênea. Ou seja, as duas moléculas apresentam exatamente o mesmo tipo de cadeia carbônica. Portanto,
qual que é a única diferença que você consegue identificar? Nesse caso, gente, a única diferença que você consegue identificar é a posição de quem? Do oxigênio. E esse oxigênio aqui, ele é considerado um heteroátomo. Portanto, toda vez que tiver, que a única coisa diferente for a posição do heteroátomo, é um caso especial de isomeria de posição. Mas você não pode falar isomeria de posição. Se você falar isomeria de posição, você vai errar. Você vai ter problema. Então, quando estiver mudando, quando for diferente a posição do heteroátomo, é um caso especial de isomeria de posição, que você vai chamar de metameria. Ou isomeria de compensação. Beleza? Então, para ser isomeria de posição, o que tem que mudar? Posição do grupo funcional, posição da insaturação ou posição do radical. Quando estiver variando, mudando a posição do heteroátomo na cadeia, não é isomeria de posição. Pelo amor de Deus, você vai falar que é metameria. E normalmente, quando aparece em uma questão de vestibular, quando aparece no Enem metameria, ou vai ser com a função éter, ou com algumas moléculas pertencentes à função amina. São os principais casos. Então, fica ligado, porque eu vejo muito aluno errando exercícios envolvendo metameria. Vai falar que é posição. Só vai ser isomeria de posição quando mudar a posição ou do radical, ou da insaturação, ou do grupo funcional. Quando muda a posição do heteroátomo, o que é um heteroátomo, gente? É algum átomo diferente do carbono e do hidrogênio que vai aparecer entre carbonos, no meio da cadeia. O principal exemplo de heteroátomo é o oxigênio, no caso da função éter, e o nitrogênio, no caso da função amina, em algumas aminas, não são todas, beleza? Então, quando variar a posição do heteroátomo, quando variar os metâmeros, vai ser metameria ou isomeria de compensação, fechado? Vamos lá para o último caso, último exemplo de isomeria plana, tá? Esse aqui é o mais evidente, galera, olha só. E ó, olha só essa paradinha aqui, ó. O último caso de isomeria plana que você precisa lembrar. Vamos lá para a primeira situação, para a primeira comparação. Olha só, nesse primeiro caso aqui, eu tenho uma molécula onde eu tenho a hidroxila ligada em um carbono insaturado. Então, aqui é o enol. Aqui, ó, o C duplo é a carbonila. A carbonila, no meio da cadeia, caracteriza qual função? Cetona. Então, aqui, ó, a fórmula molecular C3H6O. Aqui, C3H6O. O primeiro composto, o nome dele ficaria assim, ó, prop-1N2-ol. O segundo composto seria a propanona. Então, está evidente que os compostos são diferentes. Então, são compostos diferentes, têm a mesma fórmula molecular, mas pertencem a funções orgânicas diferentes. Um é o enol, o outro é a cetona. Nesse caso, quando eu tenho o enol, o que você vai ter que lembrar, gente? O enol é uma molécula altamente instável. Se ele é instável, significa que naturalmente e espontaneamente ele vai estabelecer um equilíbrio, por isso que eu representei essas duas setinhas. Vai ocorrer uma reação química, onde o enol sempre vai se transformar ou em uma cetona, como é o caso do primeiro exemplo, ou em um aldeído. Então, sempre que eu tiver enol, por ele ser uma molécula instável, espontaneamente vai ocorrer uma reação química onde ele vai poder se transformar, onde ele vai se transformar ou em uma acetona ou em um aldeído. Então, nesse caso, apesar das funções orgânicas serem diferentes, você não pode falar que é isomeria de função. É um caso especial de isomeria de função que você vai chamar de automeria, beleza? Ou equilíbrio dinâmico, fechado? Então, William, peraí, eu não entendi. Não está mudando a função? Está mudando a função. Então, por que não é isômero de função? Lá na isômero de função, as funções orgânicas são diferentes, mas uma molécula não vai se transformar em outra. Não vai ocorrer uma reação química. Aqui na tautomeria ou equilíbrio dinâmico,
sempre vai acontecer com o enol, e ele sempre vai se transformar ou em um aldeído ou em uma cetona. Aí, nesse caso, como tem a ocorrência de uma reação química, eu falo que é uma tautomeria ou um equilíbrio dinâmico. E por ser um equilíbrio, sempre vai vir essa setinha nos dois sentidos. O enol virando cetona, a cetona voltando a ser enol. O enol virando aldeído, o aldeído voltando a ser enol. Mas qual que é o sentido mais provável dessa reação acontecer? Sempre o enol convertendo em cetona ou convertendo em aldeído, que são moléculas muito mais estáveis. Então, essa é a diferença da isomeria de função para a tautomeria, que na isomeria de função, uma molécula não se transforma em outra. Na tautomeria, que acontece sempre com o enol, ele sempre vai se transformar ou em aldeído ou em cetona. Como que eu vou saber se ele vai se transformar em aldeído ou cetona? É muito simples, gente. É só analisar a posição do OH. Toda vez que a hidroxila estiver no meio da cadeia, ele vai se transformar em cetona. Toda vez que a hidroxila estiver no final da cadeia, ele vai se transformar em um aldeído. Aí, esses dois casos de tautomeria, eles recebem nomes específicos. Toda vez que o enol estiver se transformando em cetona, eu posso chamar de equilíbrio vou colocar aqui, equilíbrio cetoenólico. E toda vez que o enol estiver se transformando em um aldeído, eu posso chamar de equilíbrio aldoenólico. Então, o principal exemplo que você vai ter que lembrar de tautomeria ou equilíbrio dinâmico é com o enol. Então, onde aparecer enol na prova perguntando de isomeria, sempre vai ter uma tautomeria, porque ele sempre vai se transformar ou em um aldeído ou em uma cetona. Esses são os 5 casos possíveis existentes na face da Terra de isomeria plana, tudo bem? Então, presta atenção aqui comigo, gente, ó, olha aqui. Então, quando falar isomeria plana, sempre se atentem para isso. Compostos diferentes, mesma fórmula molecular, e o desenho dessas moléculas no plano sempre vai ser diferente. Aí, dentro da isomeria plana, a gente sempre tem 5 casos. Aí, para você conseguir identificar qual que é o tipo de isomeria plana, sempre analisa aqueles 2 critérios que eu te falei. Sempre que você identificar que é diferente, que está diferente entre esses compostos, aquilo que for diferente determina o tipo de isomeria, beleza? Eu espero que você tenha entendido. Não esquece que aqui embaixo tem o resumo teórico da aula de hoje e uma lista de exercícios. É muito importante que você faça os exercícios, é muito importante que você revise, porque se você não revisar, você não vai conseguir aprender de forma efetiva e vai chegar na hora da sua prova, você vai esquecer. E eu estou exatamente aqui para te ajudar, para fazer com que você aprenda química de verdade e não esqueça mais esses assuntos para que você realmente tenha sucesso na hora da sua prova e que você consiga a tão sonhada aprovação, beleza? Te espero na próxima aula. Grande abraço e até lá. Valeu!